mais uma noite que a gente se reúne para poder aprender mais juntos da Palavra de Deus. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, a verdade nos libertará cada vez mais. Muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos fazer um break, assim, uma pausa no nosso estudo de Daniel. Eu queria trazer um outro assunto hoje que vai ser até uma ponte para a gente continuar. Bom, porque o assunto que a gente ia entrar hoje, que é o capítulo 11, eu queria facilitar ele, preparar as telas mais fáceis, mas aí eu tive atividade com as minhas crianças, eu tive que ajudar eles na escola, e aí eu não consegui ter tempo para isso. Eu falei, quer saber? Hoje vamos falar de anjos, que vai ser uma ponte que Daniel 10, ele fala que um anjo veio falar com ele e tal. Vai ser bem interessante. Fala de Miguel no capítulo 12, que a gente ia discutir isso depois. Falei, então hoje vamos tratar de anjo, porque a gente já fez tanta conta matemática falando de Daniel aqui, né? Mas eu senti também que algumas pessoas tiveram alguma dúvida semana passada, porque é assunto novo, é pesado, né? A questão do santuário. O que eu tentei resumir e mostrar, a gente vai entrar nisso ainda, mais pra frente, é que o santuário da terra, tudo que acontecia nele, era um símbolo, uma cópia do quê? De algo maior no céu, não é? Todos os ritos que aconteciam no santuário terrestre, o cordeirinho morrendo, era um símbolo de Jesus morrendo por nós, e tudo isso era simbólico. Mas a gente vai entrar mais nisso mais para frente. Em Daniel 10, ele se encontra com um anjo, e o anjo conversa com ele, depois no 12 fala de Miguel. É legal, então, hoje a gente entrar no tema de anjos. É mais fácil, não tem que fazer conta matemática, como a gente fez. E é um assunto assim que mexe com a gente. A cultura popular vem trazendo também ideias que não estão na Bíblia e que às vezes a gente acaba aceitando, mistura as coisas, né? O que é que a Bíblia diz sobre o ministério dos anjos? Vocês topam então a gente entrar nessa jornada hoje? Se não topar também, é isso aqui. Pegar ou largar, né? Mas vai ser bem interessante, tá bom? Então essa é uma série que eu faço nas igrejas, eu faço em quatro séries, né? Ou 4 domingos, ou 4, porque o assunto é tão extenso que eu separei em 4 para conseguir trazer. Mas aí eu dei uma enxugada para fazer uma apresentação só, pegando a essência mesmo da coisa. Primeiro eu quero mostrar essa passagem. Olha que legal isso, gente. Hebreus 2:7. Então hoje nós vamos falar sobre anjos. E aí a gente vai entender melhor quando em Daniel a gente tratar do assunto. Na criação, no plano original de Deus, quando Ele nos criou, olha o que diz Hebreus 2:7, que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Não é bonito isso? Acho que entrei na sua frente, bem na hora que você ia tirar a foto aqui. Pode tirar outra. Não está falando de estatura, ele está falando de status moral, espiritual, tá? Então, Deus nos criou um pouquinho menor que os anjos. Não é bonito pensar isso? Só que em 4.000 anos, ou 6.000, ou alguns mil anos de queda, desde que entrou o pecado no mundo, a gente vem caindo, vem regredindo. Nosso tônus moral, espiritual, vem caindo muito. Então, se a gente foi criado pouco menor do que os anjos, hoje a gente pode dizer que a gente está muito menor do que os anjos por causa do pecado que entrou no mundo, que não fazia parte quando Deus criou. Então, eles são seres diferentes de nós. Aqui, ó, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores. Nós somos feitos com carne, né? Com carne e osso. Mas Deus já criou esses seres como espíritos. São seres espirituais. Na questão moral, espiritual, originalmente, antes de entrar o pecado e nos atingir, a gente era um pouco menor que eles. Eles têm poderes que nós não temos, né? Por serem espirituais. Questão de se manifestar aqui, ali, ficar invisível, atravessar a parede. Mas para que eles foram criados? Olha o que Paulo fala ainda em Hebreus 1,14. Ele faz em forma de pergunta. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores? O que quer dizer ministrar? Também é cuidar, é servir, é transmitir, cuidar. São espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação. Que interessante isso. A salvação é para todos. Na Bíblia fala assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único
para que alguns, é isso que diz lá? Para que todo aquele que nele crer, todo. Então a salvação é para todos. Então o ministério dos anjos é para ajudar esses que querem herdar a salvação. Jesus morreu por todos e a gente fala, eu aceito, eu quero, eu aceito a salvação. Então Deus fala assim, então manda um anjo lá para cuidar dele. Porque aí a tentação acaba sendo maior, a luta do mundo, não é? Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala, um versículo não, uma passagem. Jesus fala que o caminho para andar com Deus é estreito, tem mais dificuldades. E o caminho da perdição ele fala que é largo. Então ele manda um anjo junto. E será que a gente pode falar com o anjo, trocar ideias com ele? Vamos ver o que a Bíblia fala, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas eles são espíritos ministradores. Eles têm algumas características, os anjos. Os anjos de Deus, os que ficaram fiéis. Porque daqui a pouco a gente vai ver que uma porção foi expulsa do céu. Os anjos fiéis, eles são santos. Eu coloquei algumas passagens aí para não encher muito a tela. Coloquei pelo menos 2. É uma característica de Deus. E quem está próximo de Deus se santifica. Quem não é santo se santifica, né? E quem já é santo, continua santo. Então os anjos de Deus são santos. Outra característica, eles têm poder que nós não temos. Poder de, por exemplo, a Bíblia fala de um anjo que matou vários inimigos de Deus, que queriam destruir o povo de Israel. Diz que Deus mandou um só e acabou com eles. Naquele tempo era assim, ou é ou não é. Ou vai, né? Ou racha. Naquele tempo não tinha esse negócio assim, mas os direitos, né? Tadinho, né? Não. Ou se estava contra Deus, eles morriam naquele tempo. Porque, pensem bem, só para a gente explicar isso. Quantas igrejas Deus tinha na Terra nesse tempo? Não tinha nenhuma, na verdade, né? Quantos povos Deus tinha? Era só aquele povo judeu. Se aquele povo se estragasse ou fosse destruído pela guerra, quanto povo Deus ia ter na Terra defendendo a verdade? Ninguém. O único povo de todo mundo que tinha a luz ali, a verdade de Deus, era o povo judeu a princípio. Então tinha que manter eles a todo custo. Se o povo judeu se estragasse, ia se perder a verdade. Aí quando Jesus viesse, ninguém ia nem identificar ele. Quem é ele? Como assim? Deus? Quem é Deus? Né? Então Deus tinha que manter esse único povo. Por isso que o negócio era tão radical assim naquele tempo. Era o único povo de Deus que tinha que proteger bem. Então, outra característica dos anjos é que eles não se casam. Eles não foram feitos como nós, para se casar, para reproduzir. Eles foram feitos já em série, prontos. Tá? Jesus fala que quando a gente for para o céu, a gente vai ser como os anjos, não vai mais se casar e nem se dar em casamento. A gente não sabe como que vai ser perfeitamente tudo, né? A gente tem algumas dicas, alguns vislumbres. Os anjos não se casam. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque senão eles vão fazer milhões de filhotinhos ao longo desses tempos e aumentar. E eles não têm esse poder. E essa é uma das características do porquê que o diabo odeia o sexo. Sabiam disso? Um dia a gente pode falar aqui de sexualidade. O ano que vem. O diabo odeia o sexo por isso. Porque ele não pode fazer. Ele não pode reproduzir. Você pode. Você tem um poder. Você humano, que foi feito menor do que os anjos, tem um poder que ele não tem. Ele queria ter. De reproduzir. Olha que coisa. E por isso que ele faz de tudo para perverter o sexo. Para parecer sempre algo grosseiro, sujo, né? Sempre ser piada. E o sexo é algo santo, lindo que Deus fez. É maravilhoso para o casal. É um presente que Deus deu para o casal, porque não é só para reprodução. É um presente para o casal se curtir, se amar mesmo. Então o diabo odeia o sexo por isso, porque ele não pode. Graças a Deus, tá bom? Muitos dizem que no dilúvio, pegam um versículo da Bíblia e dizem que os anjos desceram e fizeram sexo com as mulheres da terra e nasceram. Gente, isso não pode ser. Esse é um pensamento muito errado. Veja como que, às vezes, a gente não pensa nas consequências de um pensamento. Pensa nas consequências de um pensamento desse. Se fosse verdade que os anjos do dilúvio, desceram, fizeram sexo com as mulheres da terra humanas e fizeram filhos. E aí? Aí hoje você está conversando com alguém e você fala assim, e aí, será que você é descendente desses anjos, diabinho? Não faz sentido isso. Se tivesse criado uma geração de filhotes aí, né? Aí quer dizer, as pessoas que existem hoje, será que você é puro, é humano ou você é híbrido? Você é flex? Será que se misturou a geração sua? Será que você é filho dos diabos?
Gente, não faz sentido. Na Bíblia, quando fala os filhos dos homens, eles viram os filhos dos homens viram, como que é? Não, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tiveram filhos, que eram, a tradução fala gigantes, a palavra é gibor, que quer dizer guerreiros também. Tá? Então os filhos de Deus não eram anjos, eram os filhos de Deus, os fiéis a Deus, que viram as filhas dos homens, e as filhas dos só queriam saber da terra, não queriam saber de Deus. E eles se misturaram, e esse povo que nasceu, esse é um problema de pessoas com religião diferente se casar, viu? A Bíblia chama isso de jugo desigual. Porque quando vem os filhos falam assim, eu sigo o pai ou eu sigo a mãe? Segue o mais forte, né? O que briga mais, o que grita mais, fala mais alto. Mas o filho fica perdido, siga um ou outro. E nessa questão aí, os filhos que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens, eles não seguiam nenhum nem outro. E diz que eles se tornaram gigantes, guerreiros, bravos na terra. O negócio deles era caçar e fazer coisa. Só que aí o tradutor ele já imagina um misticismo tão grande em cima, ele imagina que os filhos de Deus são anjos, então ele traduz Gibor, em vez de guerreiro, ele traduz gigante. Aí pronto, aí fechou, né? Aí a gente fala, pronto, então é filho de anjo, com um anjo ficou gigante. É muito perigoso a gente pegar os textos da Bíblia e transformar em mitologia. Bíblia não é mitologia. Então, os anjos não se casam. E graças a Deus por isso, já pensou se saíssem por aí violando a mulherada e fazendo filho? Não faz sentido isso, tá bom? Concordam comigo? Concordam? E por isso o diabo odeia o sexo. Um dia a gente vai falar como que o sexo é maravilhoso, uma bênção de Deus. Os anjos adoram a Deus, obviamente, os que ficaram fiéis, eles amam adorar a Deus, reconhecer que Deus é maravilhoso e tudo. Não é uma obrigação. Eles estão lá, eles amam a Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, não é um fardo louvar a Deus, é natural. Quando alguém te ajuda, você quer agradecer, é ou não é verdade? Se alguém, por exemplo, te livra de uma dívida, imagina, você tem uma dívida, alguém fala assim, ó, eu vou pagar para você, e vai lá e pum, e paga. Você não vai falar assim, agora eu sou obrigado a agradecer. Você vai falar assim, cara, obrigado, você é maravilhoso. Nossa, você é um grande amigo. Então é isso que acontece, a gente louva a Deus naturalmente, por perceber quem Ele é e o que Ele faz por nós. E os anjos adoram a Deus constantemente. E ao contrário do que muitos pensam, eles não aceitam a adoração. E esses versos eu queria ver com vocês, são muito importantes. Anjo adora a Deus, e o anjo de Deus não aceita ser adorado. E tem muita gente que adora anjo, viu? É angelolatria que fala. Abre lá em Apocalipse 19:10. Hã? Angelônio. Angelolatria é a adoração de anjos. Isso é uma coisa comum hoje. Mas se o anjo que a pessoa adora, ele aceita a adoração, ele não é dos de Deus, não. Ele é dos que foram expulsos do céu. Anjo é masculino. Não, anjo não é nem masculino nem feminino. Olha que interessante. Por que o anjo não é nem masculino nem feminino? Porque eles não têm sexo, não foram feitos para reproduzir, então não é nem homem nem mulher. É anjo. Uma vez eu falei isso para os alunos, quando eu era professor de religião, eles ficaram horrorizados. Mas pastor, professor, eles não têm nenhum nem outro? Não. Como pode? Mas é porque nós estamos acostumados a ver só no nosso nível, né? Imaginar do nosso jeito. Mas Deus já criou eles assim, em série, sem precisar ser reproduzidos. Apocalipse 19:10 tem um momento, a gente já viu isso quando estudou Apocalipse, que João ficou tão impressionado com o brilho do anjo, a glória do anjo, o anjo de Deus, que ele confessa que ele ajoelhou para adorar o anjo. Se fosse eu, não tinha escrito essa parte, mas ele foi sincero e escreveu. Eu ajoelhei para adorar o anjo. Mas olha o que o anjo falou. 19:10. Prostrei-me ante os seus pés, era um anjo, para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. O anjo falou, faz isso não. Eu sou conservo teu. O que quer dizer conservo? Quer dizer, eu sou servo junto com você. Você no seu nível, eu no meu, somos servos. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, que é a Bíblia. Adora a Deus. Olha o que o anjo falou. Adore quem? Adore a Deus, não eu. Tá bom? Pois o testemunho de Jesus é um espírito de profecia. Ainda em Apocalipse 22:9. O anjo tinha acabado de falar para o João, não me adora, não. Mas a glória dele era tão fantástica, tão maravilhosa, que o João fez de novo e ainda relata aqui.
Para ficar mais claro, vamos ver o verso 8, tá? Um verso antes, verso 8 e 9. Olha o que ele fala. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, o anjo descrevendo sobre o céu e tudo, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Ele então me disse, de novo, igualzinho, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, ou seja, se alguém adora anjo, e o anjo aceita, esse não é o de Deus, não. Qual foi o motivo que os anjos foram expulsos do céu? Que Satanás queria ser adorado. E ele demonstra isso quando ele veio tentar Jesus, que se disfarçou de um anjo do céu, né? Não que ele se disfarçou, ele é um anjo. A ideia de chifre, de rabo com pontinha de flecha na ponta do rabo, é mitologia. Então veja como que as pessoas misturam mitologia com Bíblia. E aí você fala assim, não existe um ser desse. Não, não existe mesmo. A Bíblia fala de um anjo, não de um chifrudo. Tá? Quando eu fui pastor no Rio Grande do Sul, tinha que falar na língua deles. Eles chamam o chifre de... Já esqueci como é que é. Guampa. Eu tinha que falar, não tem guampa. cada país com a sua língua, né? O Rio Grande do Sul é outro país, quase. Tem algum gaúcho aqui, não? Ninguém? Raquel. Tem. É guampa ou não é, Raquel? Tá? Então, veja. Tem mais um ainda, Colossenses 2,18. Só para a gente confirmar isso. Essa questão de que anjo não aceita adoração. Colossenses. Então o anjo obedece a Deus. Obedece a Deus. E não a gente. Por isso que a gente, quando pede a presença do anjo, é o anjo do Senhor, né? Exato, até me arrepiou isso. E a gente pede para Deus mandar o anjo. A gente não pode falar com o anjo, viu, gente? Ô anjo, vem aqui, me ajuda aqui. Ô anjo. Por que a gente não pode falar com o anjo? Porque aí a gente acaba tornando ele um intercessor. Olha o perigo. Jesus é o intercessor entre nós e Deus. Se a gente conversa com o anjo, em vez de conversar direto com Jesus, a gente está tornando um anjo um intercessor entre eu e Jesus. Olha só. Nós não devemos... mas eu converso. Então para de conversar. Porque se ele é o seu anjo, ele não gosta disso. Ele deve falar para você assim, você não ouve. Fala assim, fala com Deus, rapaz. Né? Fala direto. Para quem vai falar comigo? É ele, eu estou obedecendo ele. Não fala comigo. É perigoso a gente desenvolver um relacionamento indevido com o anjo. Tá bom? É com Jesus. Colossenses 2,18, mais uma parte que diz assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. É errado ele falar que ninguém faça isso. E culto dos anjos, baseando-se em visões. Mas eu vi. Não deixa ninguém fazer isso, não. Tá bom? Baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então ele fala, não deixa ninguém cair nisso, não. Ele fala, mas eu vi, eu tive uma visão que tem que adorar o anjo. Opa, então essa visão aí, meu amigo, não é de Deus, não. Ele fala, é de uma mente carnal. É contrário à Bíblia. Agora, só para a gente esclarecer uma outra coisa. Se anjo, que é maior do que a gente, né? Era um pouco maior, agora é muito maior por causa do pecado que entrou na Terra. Mas Deus vai curar isso e a gente vai poder ver os anjos de novo e estar junto no futuro. Amém, né? Se anjo, que é maior que humano, não aceita adoração, o que vocês acham de um humano, então? O que vocês acham se Pedro, Paulo, João pudessem, que já morreram, né? Se eles pudessem ver pessoas orando para eles, o que eles diriam? Paulo diz uma coisa, quando tentaram adorar ele em vida ainda. Pedro. Só uma curiosidade, já que a gente falou que anjo não aceita adoração, os apóstolos também não. Tem que ser direto. Vamos abrir lá em Atos, no capítulo, eu não lembro se é 10 ou 11, mas eu vou achar aqui bem rapidinho. Atos, capítulo 10 ou 11, eu vou achar a parte em que, acho que é no 10 mesmo. Um homem lá, um tal de Cornélio, ainda existe esse nome, viu? Atos capítulo 10. Um nome sugestivo para quem não sabe que nome dá para o bebê. Cornélio.
Ele recebeu a visita de um anjo, esse Cornélio. Deixa eu só ver aqui onde que é. Tá a partir do verso 9, tá? Ali fala que Pedro teve uma visão, que ele ia receber estrangeiros. E o Pedro não gostava de estrangeiros. Atos capítulo 10. E aí quando Pedro foi lá visitar, a partir do verso 23, Pedro vai com eles. Tá vendo lá? Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, depois foi com eles. Quando ele chegou na casa do tal do Cornélio, o Cornélio quis adorar. Olha o verso 24. Atos 10, 24. Imagina você receber Pedro em casa. O Pedro foi visitar o tal do Cornélio. Ele encheu a casa de amigos, igual aqui. Atos 10, a partir do 24. Quando Pedro chegou na casa do tal do Cornélio, a casa dele estava igual aqui, cheia de amigos. Para ver o tal do Pedro. Quando Pedro entrou, o Cornélio não acreditou. Falou, nossa, o Pedrão na minha casa. E ajoelhou para adorar o Pedro. Pedro levantou ele na hora. Falou, não faz isso não. Igual o anjo. Atos 10, a partir do verso 24. Olha lá. Todo mundo achou? Atos 10, 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, por Pedro e seus amigos, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos na casa, esperando Pedro. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar na casa, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Adorou quem? Pedro. Verso 26. Mas Pedro o levantou. Pedro não aceitou. Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem, eu sou humano, não faz isso comigo não. Não vem ajoelhar para mim não. Então veja, com o passar do tempo a igreja mudou o nome. Em vez de falar que adora, fala que venera. Mudou a palavra, mas a atitude é a mesma. Tá bom? Então a igreja sabe que é errado isso. Então ao longo dos séculos eles falam, não, a gente não adora, a gente venera. Mas venera fazendo culto, prostrando-se. Mas os anjos não aceitam isso. E nem os apóstolos. E aliás, se a gente teve já o estudo sobre a morte, os apóstolos nem podem ver o que a gente está fazendo, se está orando para eles. Eles não podem ver. Estão inconscientes, estão mortos. E outra coisa, na Bíblia fala assim, ó, que se alguém consulta os mortos, ele está pecando assim terrivelmente contra Deus. Consultar os mortos. E quando alguém ora para um morto, está fazendo o quê? Percebam como que as coisas vão acontecendo e as pessoas perdem a noção? A Bíblia fala, jamais consultem os mortos. E a pessoa, ao venerar um santo que morreu, está fazendo exatamente isso, consultando um morto que não pode ver e ouvir nada. Tá? Então eu só quis mostrar isso para vocês, porque a gente mostrou que os anjos não aceitam. Se a Bíblia fala que não pode consultar os mortos, é porque é possível consultar os mortos. Ela fala, um dia a gente pode entrar nisso também, ela fala que não pode consultar, porque é possível consultar, mas não são eles que vão atender. São os anjos caídos que se disfarçam neles, para enganar a gente. A gente vai ver isso. Eles não podem atender. É impossível. Nós vamos passar por isso também, na lição aqui. Tá? Então veja, uma outra característica. A Bíblia fala que eles são enviados para nos proteger. Mas a gente não entende bem como funciona isso. Porque às vezes aí você cai, né? Torce ali o tornozelo e fala assim, ô anjo, pisou na bola, né? E os acidentes e tal. A gente não entende como funciona isso. A gente entende que também Deus não pode dar vantagens, né, materiais para quem está do lado dele, porque seria um contrassenso. Todo mundo ia querer estar do lado de Deus, porque aí não tropeça, não cai, né? Não perde dinheiro. Todo mundo ia buscar Deus por interesse. Não por uma consciência, puxa, eu estou no mundo de pecados, eu preciso estar na luz com Deus. E muitas igrejas hoje estão lotadas porque promete justamente isso. Se você estiver com Deus, você tem vantagens materiais. E aí todo mundo lota esses lugares, né? Aí você não perde dinheiro, você só ganha, né? Aí você dá 10%, ganha 20% em troca, né? É tudo perigoso isso. Então os anjos são enviados para nos proteger, mas eu creio que é mais no sentido assim, espiritual. Às vezes físico também. Mas é para me conduzir para uma verdade, para impedir que eu caia num engano. É mais no sentido preocupado com a minha vida espiritual. Muita gente diz assim que se você entra numa boate daquelas pesadonas, o anjo não entra junto.
Quantos já ouviram essa história? Olha, se você entrar lá, o anjo não vai entrar junto. E se você morrer, você morre sem o anjo. Jesus não entra junto. Mas eu creio que eles são tão fiéis que eles entram junto no pior lugar que você entrar. E eles sofrem por isso. A gente faz eles sofrerem. Já pensou, por exemplo, quem vai num funkão ali, num funk? Aí o anjo fala assim, lá vou eu entrar nesse negócio ali. De novo, né? Mas esse meu cliente aqui, né? Esse meu guardado aqui, tá ruim, hein? Ouvidinho de pinico. Mas ele tem que entrar, ele sofre junto. Ele sofre junto. O anjo não tem, assim, interferência na No quê? pessoa? Como assim? De guiar, Às vezes, muitas pessoas já tiveram manifestação de perceber, assim. Às vezes é para deixar algum recadinho, alguma mensagem, né? Uma vez eu preguei em uma igreja e eu preguei pedindo para Deus tocar os corações das pessoas que estivessem com algum pecado, para vencer aquele pecado, aquele vício, para aceitar Jesus como Salvador. E foi uma experiência marcante na minha vida. Que aí na saída, quando eu estava despedindo das pessoas, despedindo, eu vi que tinha uma moça, ela devia ter 11, 12 anos, que ela estava esperando para falar comigo, né? Aí eu terminei, ela veio e falou assim, ela era uma visitante, ela falou assim, moço, eu queria te falar uma coisa, mas eu tô com vergonha. Mas eu vou falar. Quem é aquele homem de branco que aparece lá na frente, do lado do senhor, quando o senhor está fazendo oração com a gente? Olha isso. Falei, como assim? Ela falou assim, não, desculpa, é que eu abri o olho durante a oração. Ela falou, ela falou assim, eu abri o olho durante a oração e eu vi um homem de branco do seu lado, ele olhava pra gente, assim, para as pessoas e anotava. Olhava e anotava. Oh, isso me arrepia até hoje, né? Aí eu fui pensando, falei, uau, ela viu um anjo e tá achando que era uma pessoa lá fazendo serviço secreto durante a oração. Aí eu falei assim, mas como que ele tava? Ela falou assim, ele tava com uma roupa bem branca, bem bonita. Eu até achei que ia ter batismo, ela falou. Mas o senhor tava orando para terminar. E apareceu, e ele anotava, olhava e anotava. Eu fechei o olho de novo, quando eu abri ele não tava mais, mas eu vi. Eu vi quem é, por que vocês fazem isso? Quem é esse homem? O que ele anotava? Aí eu falei pra ela, você viu um anjo. Ela falou assim, cruz credo! Eu falei pra ela, eu pedi pra Deus confirmar pra mim. É que naquele momento eu estava passando uma dúvida, uma crise, se eu ia para um lado, para o outro, decisões da vida. Eu não sabia se eu ia estudar teologia para ser pastor, ou se eu ia estudar outra coisa, né? Um momento de decisão na vida. E eu orei antes, falei, Senhor, o que o Senhor quiser. Eu já tinha feito o vestibular na faculdade, são 4 anos o seminário de teologia. E já fazia anos que eu não ia para a escola, fazia uns 10 anos que eu já tinha terminado o 2º grau, né? E eu pensei assim, acho que Deus quer me mostrar que eu não passei e está me consolando, mostrando que mesmo assim Deus vai me usar para eu continuar ajudando, levando a mensagem. Então eu fui no banheiro e orei, falei, Senhor, então é isso, que o Senhor continue mandando seu anjo sempre, né? Registrando as decisões, as mudanças de vida. E aí no dia seguinte eu fui ver, eu passei em 4º lugar na faculdade, dá para acreditar? Até nisso Deus ajudou, fazia 10 anos que eu fui tarde para a faculdade. Os meus amigos até zoavam comigo, porque eles eram tudo de 17, 18 anos, né? Terminou o terceirão e eu lá com 26, 27, 10 anos mais que eles. Então, tudo eles falavam que eu sabia da Bíblia porque eu estava vivendo com Noé no momento, eu sabia. Eles falavam... Quando o professor perguntava um negócio, eu respondia, o professor falava, muito bem, como você sabe? Aí um aluno falava assim, que ele estava lá. 10 anos de diferença, eles me achavam mais velho que eles demais. Então, mas Deus me deu essa bênção de que, mesmo que eu fui lá e prestei faculdade junto com um monte de menino já ali bom, né, saiu do terceirão, Deus me deixou passar em 4º lugar. E aí me confirmou, falei, então Deus mandou o anjo e deixou essa menina ver para impressionar ela, por algum motivo, e para me dar esse sinal de que o anjo está tomando conta, ele está anotando, né? Não sei se era o meu, se era o de alguém que tinha que tomar uma decisão naquele dia, ele apareceu e tomou. E se Deus deixou ele ser visto é porque Deus tinha um propósito. Deus só deixa o anjo ser visto se há um propósito, sempre salvífico. Nunca é de ganhar dinheiro, nunca é de se dar bem, porque senão todo mundo tem que querer ser cristão. Quero me dar bem. Deus quer que a gente seja salvo. Que a gente se arrependa, confesse os pecados, seja perdoado e ande com ele. Tá bom? Meu pastor, Então é aí que eles nos o protegem. anjo, né, entra em todos os lugares com você. Aham. Mas você não tem que chamar o anjo
anjo de Deus, me acompanhe. Mas aí a gente está falando com o anjo. A gente tem que pedir para Deus, Senhor, me envia com teu anjo. Envia teu anjo junto. Mas a pessoa não convida, não fala com Deus pedindo o anjo. Assim mesmo o anjo está com a gente? Às vezes é perigoso ele não ir por a gente rejeitar muito, né? Mas ele tem que estar junto. Se a gente não tiver um anjo da guarda junto, os do mal têm acesso a gente. Então, mesmo que a gente é rebelde e tudo, Deus mantém o anjo com a gente. Tá? Senão a gente estava frito. Na Bíblia fala, nós vamos passar por lá. Para cada anjo bom, para cada 2 anjos que ficaram com Deus, existe um que foi expulso. A proporção é 2 por 1, é bastante, né? É bastante. Não vamos ver esses versos, são bastante. Eu posso mandar para vocês isso aqui no grupo, pedir para o Renato mandar no grupo. São bastantes versículos, não dá tempo de ver tudo. O que eles mais fazem, gente, a função maior deles e principal é registrar nossas ações para a gente confrontar isso depois lá no juízo. Então, o que eu me arrependo e peço perdão é deletado, senão a gente vai encontrar coisa feia no juízo, né? Mas assim como Jesus escrevia os pecados na areia, lá quando ele abaixava e escrevia, e apaga, os nossos pecados são apagados, graças a Deus. E eu tenho certeza que o nosso anjo sofre de ter que registrar alguma coisa, porque ele torce por nós, né? Ele torce por nós. Eu tenho certeza que ele sofre quando ele fala assim, Senhor, misericórdia, tem que registrar. A gente imagina do nosso jeito terrestre, né, registrar com caneta, mas é muito mais avançado que isso. Porque registra nossos pensamentos, pensa bem nisso. Registra nossas intenções. Nenhum tribunal terrestre pode fazer isso. O tribunal terrestre, às vezes, alguém atirou em alguém com a intenção de matar, né? Ele atirou, ele é um assassino. Ele atirou para matar, mas errou. Mas aí ele é julgado por tentativa de assassinar. Mas no tribunal de Deus a intenção é assassino. Você atirou para quê? Para matar, mas errou. Então eles é muito mais. Se a gente tem o iPad, gente, os tablets, imagina o que eles têm lá em cima. Que tecnologia é essa que registra pensamento? Essa é a maior ação deles. Porque no tribunal de Deus, olha gente, isso é profundo. Eles vão estar lá como testemunhas. É profundo ou não é? Eles gostariam de ser testemunhas junto com a gente. Estou torcendo por esse aqui. Ó. Eu estava com ele. Mas eles têm que ser fiéis. E por isso a gente tem que sempre pedir, Senhor, apaga os meus pecados, por favor. Em nome de Jesus. É claro que ele vai apagar se eu estou arrependido. Se eu não estou arrependido. Então tudo eles querem apagar, mas a gente precisa se arrepender. E a gente vai encontrar nossa ficha limpa no céu. Tá bom? No juízo. Aqui é um dos versos que fala que Satanás era perfeito. Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus criou anjos perfeitos. E Deus, ao descrever a queda de Satanás, em Ezequiel 28:15, fala assim, ó, perfeito eras. Como tudo que Deus fez. E uma das coisas que Deus deu na perfeição foi o livre-arbítrio. Gente, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, a gente ia ser perfeito? Eu acho que não. A gente ia ser meio robotizado. Então, como Deus é perfeito, Ele nos deu o livre-arbítrio. E um dia, uma das criaturas dele falou assim, por que eu não sou adorado também? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. E a Bíblia descreve, dizendo que ele era um anjo perfeito, de luz, lindo, e por ser muito lindo, o coração se encheu um dia. A gente não sabe quanto tempo foi. Não é assim, Deus criou e ele já ficou rebelde, né? A Bíblia fala que os anjos vivem milhares de anos, eles são quase imortais. Quase. Porque é Deus quem dá a vida, Deus é imortal. Ele podia ter uns 5.000 anos de idade quando ele começou a pensar assim, por que eu não sou adorado também? Né? Eu sou tão lindo, eu sou tão bonito, tão maravilhoso, por que eles só adoram Deus e Jesus e eu não? Quer dizer, quando a criatura começou a se achar que podia ser como Deus, aí começou o pecado a trabalhar. E Deus teve que permitir para que todos vissem como o pecado é ruim. Quando a pessoa morre, o anjo que o acompanhava, como é que fica? Vai? Eu acredito que ele deve receber uma missão de cuidar depois de uma outra pessoa mais para frente, quando nasce. Porque eu não acho que ele aposenta para sempre. Morreu um, Deus fala assim, ó, já tem outro na fila, eu imagino. Assim. E eu imagino que se Deus tem anjo para todo mundo, eu não sei. Na Bíblia dá a entender que todos têm anjo da guarda. Se todos têm um anjo da guarda, então Deus tem 7 bilhões de anjos ativos.
E a metade diz 3 bilhões e meio de anjos caídos. Se é assim. A Bíblia fala que é 2 por 1. Gente, isso aqui é muito importante, viu, pensar. Perfeito eras nos teus caminhos. Deus não criou um ser para ficar guerreando. Uma vez eu li o livro O Espiritismo, de Allan Kardec. Eu queria entender. E ele fala coisas dele, ele não fala assim, ele usa coisas da Bíblia interessante, mas tem coisas que ele fala o que ele acha. Por exemplo, ele faz em forma de perguntas e respostas o livro. O Espiritismo de Allan Kardec. E aí na parte do diabo lá ele coloca assim, ó, existe um diabo? Mais ou menos assim. Ele faz pergunta e ele mesmo responde. Aí ele fala assim, o que parece lógico, mas ele não está usando a Bíblia. É lógico, mas sem a Bíblia, então é errado. Ele fala assim, Deus não iria criar um ser para ficar lutando contra ele. Então, ele fala, o diabo não existe. O diabo é, como ele fala, é uma personificação do mal. Assim como a gente personificou o tempo, né? Coloca aquela pessoa com a ampulheta. Personificou a morte, é uma pessoa com um gorrinho e um machado à foice. Aí ele diz que é uma personificação do mal. Mas ele não está indo na Bíblia. Então, é lógico que Deus não ia criar uma figura para ficar guerreando. Mas Deus criou seres, o quê? Perfeitos. E com livre-arbítrio. E em algum momento, não foi logo que ele foi criado, em algum momento, usando seu livre-arbítrio, ele quis ver por que as coisas não podem ser diferentes por aqui. E alguém fala assim, por que Deus criou ele sabendo que um dia ele ia fazer isso? Gente, um dia o mal ia acontecer. Pensou se Deus falasse assim, não vou criar esse aqui porque um dia ele pode se rebelar daqui uns 5, 10 mil anos, né? Aí eu vou criar, não, um dia esse aqui pode se rebelar também. Eu vou criar. Deus deixou a gente com livre-arbítrio. E um dia o mal ia acontecer, um dia alguém ia testar. E Deus deixou acontecer para a gente ver que o mal é mal, o pecado é ruim. E por causa disso, nunca mais vai acontecer. A gente viu que ele custou, hoje a gente que está desse lado da coisa, a gente vê que custou o sangue do Filho de Deus. Custou a morte do Filho de Deus para nos resgatar do mal. A gente nunca mais vai querer ver isso. Deus morreu, né? Nunca mais vai acontecer isso, tá bom? Então estamos falando de anjos. E aí teve uma guerra no céu. A Bíblia fala em Apocalipse 12, houve uma guerra no céu. Satanás foi expulso e todos os que ele conseguiu colocar essa ideia. E eles defenderam ele, falaram, por que ele não é adorado, hein? Conseguiu enganar e foram expulsos também. A primeira guerra do céu. E eles sabem que vão morrer. Anjo não é eterno, viu, gente? Porque os anjos que foram expulsos do céu sabem que vão morrer no juízo final. E quando Jesus veio à terra, eles pensaram, chegou nossa hora. Agora a gente vai, morremos. E isso está na Bíblia, em Mateus 8, 28. Quando alguns demônios em pessoas reconheceram Jesus, eles falaram, chegou a hora agora, é o juízo final. Eles falaram lá em Mateus, viestes atormentar-nos antes do tempo, quer dizer, já chegou a hora. E em Lucas 4:34 eles perguntam para Jesus, você veio nos destruir já? Chegou a hora? Veio nos destruir? Porque eles sabem que vão morrer. Não tem volta. Os anjos caídos morrem. Caídos morrem. Os anjos de Deus não morrem porque eles estão com Deus. Senão eles morriam também. E, gente, Deus podia destruir os anjos maus na hora. Na hora que começou essa rebelião, então vocês vão morrer. Tum! Acabou. Olha como nosso Deus é sábio. O que é que aconteceria se um grupo rebelde morresse e eles nunca, os que ficaram, nunca soubessem o que é o tal do pecado? Quais seriam as consequências de deixar o pecado desenvolver? Eles não saberiam. Eles iam estar fiéis até hoje a Deus. Mas vocês acham que seria por amor? Ou por medo? Por medo. Deus ia ter filhos o servindo pela eternidade por medo. Se alguém fosse ter um pensamentinho diferente, fosse, não pense, viu o que aconteceu com eles. Ia ter até uma questão assim, ó. Será que eles não estavam certos? Essa é a principal questão. Será que eles não estavam? Eles começaram a levantar uma verdade, Deus, pau! Então, Deus, na sua sabedoria infinita, teve que deixar eles desenvolverem o pecado. Para que ninguém tenha dúvida. Quando eles forem destruídos, ninguém fala assim, puxa, será que Deus não exagerou? Ninguém nunca mais vai querer que o pecado aconteça. Porque hoje a gente experimenta ele, a gente sabe que ele é muito ruim. Então, quando o pecado for exterminado, os anjos maus, ninguém vai ter dúvida. Concordam comigo? Concordam? Hoje eu estou deixando vocês com sono, né? Achei que ia tornar isso mais interessante.
Os anjos caídos sabem que vão morrer. Os que ficaram com Deus, enquanto eles estão com Deus, eles têm vida. Porque Deus é vida. E fora de Deus não há vida. Tá bom? E aqui está uma verdade que é muito ignorada hoje em dia, que mostra isso. Deus é o único que possui... Está em 1 Timóteo 6,16. Então os outros, se não estão com Deus, não têm vida. Olha a situação do mundo hoje. Os anjos maus dominaram o mundo. Em 1 João, Jesus fala assim, ó. Aliás, 1 João é João quem fala. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quando a gente nasce de novo, aceita Jesus como Salvador, não vive em pecado. Todos nós somos pecadores ainda, mesmo com Jesus, mas a gente não vive na prática, né? Acho que eu vou adulterar hoje, né? Deixa eu procurar alguém para adulterar. Não! O pecado acontece, mas é um acidente. Alguém te deu lá e você, pau, deu cá. E você já, ups! Ou alguém faz uma coisa e você já tem uma atitude, você pensa assim, essa pessoa aí já pensa mal. Mas depois você já fala assim, puxa, Senhor, perdão, estou julgando mal. São acidentes. São acidentes. Porque nós não queremos viver em pecado. Então ele acontece. Agora, viver em pecado é quem está praticando, quem está planejando e fazendo. Então se a gente nasceu de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Não é maravilhoso pensar isso? Não lhe toca, não tem como. E sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro o quê, gente? O maligno, ele tomou conta. Tomou conta. Por isso que o povo adora fazer coisa errada, o mundo inteiro. E se a gente está com Deus, a gente percebe. A gente fala, não, peraí, isso aí não está certo. Mas o mundo inteiro já é maligno. E a Bíblia chama o principal deles, o Satanás, de Deus deste século. Tomou conta do mundo. E diz que ele cegou o entendimento das pessoas, por isso elas não percebem. Olha o que Paulo fala, está em Coríntios. Se o evangelho está encoberto, muitas pessoas não percebem, está encoberto. Para os que se perdem é que está encoberto, enquanto não abrir os olhos. E ele fala por quê? O Deus deste século cegou o entendimento deles. Às vezes a gente fica pensando, como é que pode as pessoas não perceber algumas coisas absurdas que estão acontecendo hoje e achar legal? Aquele negócio do MASP lá, foi do MASP, né? Do museu, é MASP o nome? Do homem peladão lá, e todo mundo achando legal, e a criancinha tocando nele. Aí alguém fala assim, não, mas ela estava com a mãe. Piorou muito, Né? Quer dizer, que proteção que deu, que diferença fez. Bastante. Então como é que as pessoas não percebem isso, gente? E outras coisas mais. E aqui está escrito na Bíblia por quê? O Deus deste século cegou eles não conseguem perceber. Então, o mundo está dominado por esses seres aí que querem o nosso mal. E a gente tem que estar com Deus, com a palavra, com a Bíblia, com a proteção do anjo, para perceber essas coisas, tá? Quando o anjo aparece na Bíblia, para alguns, ó, Daniel é um deles, a gente vai entrar nisso semana que vem. A pessoa tem medo na hora, porque o anjo de Deus é tão maravilhoso, é tão santo, é tanta luz, e a gente é tão pecador, tanta treva, que a gente fica com medo se vê um anjo de Deus. E aí na Bíblia mostra que toda vez que o anjo de Deus aparece, ele fala, não tenha medo. Para Daniel, no caso, a gente vai ver, ele fala assim, não tenha medo, homem muito amado. Você é muito amado de Deus, o anjo fala isso para ele. Não tenha medo. E Daniel fala que caiu no chão, o anjo teve que levantar ele. Não, ó, mas não para adorar o anjo. Ele caiu de ver a glória, o anjo ergueu ele. Falou assim, fica firme aí. Lucas, quando eles aparecem para a Virgem Maria, que não era mais virgem nessa época, né? Não temas, porque Jesus nasceu. Gente, pensa bem. Se Jesus nasceu, o ímã estava na frente, o que aconteceu com o ímã? Rompeu. Então ela não foi mais virgem depois que Jesus nasceu. Mas a gente fala por esse respeito, né? A Virgem Maria. Não tem. Ah, mas aí a igreja desenvolveu uma ideia, viu? Eu não ia tratar disso, mas já que a gente entrou no assunto, a igreja desenvolveu uma ideia na Idade Média de que Jesus atravessou o ímã. Atravessou. Para ela continuar virgem. Como eu falei, mitologia misturada com Bíblia. Pastor, mas Jesus não teve irmão depois? Ela... Teve, mas não de Maria. Na Bíblia, em um dos evangelhos, é bem claro. A Bíblia fala assim, ó, e José não a conheceu até que nasceu Jesus. Quer dizer, que depois que Jesus nasceu, ele a conheceu. É a linguagem da Bíblia para conhecer sexualmente. Então porque ela teve filhos depois. Não, Deus não ia permitir isso. Sabe por quê? Porque senão iam achar que Jesus é santo porque saiu do útero dela.
E aí iam achar que cada um que nasceu do útero dela era divino. Então Deus é tão sábio que não permitiu que nascesse nenhum filho lá. Mas então ele casou com outro. Quem? José. José. José Sim, provavelmente, como que ele teve José filho? provavelmente ele era viúvo. Provavelmente. Porque na Bíblia fala que os irmãos de Jesus, eles insultavam, queriam que ele fizesse a coisa. Eles eram mais velhos. Então provavelmente José era viúvo. Quando Ele se era casou bem com ela. mais velho, José. José era bem mais velho. Provavelmente ele era viúvo. A última vez que menciona José era quando Jesus tinha 12 anos no templo. Depois sumiu José. Provavelmente ele era bem mais velho. Deve ter morrido. Então os irmãos de Jesus eram não de Maria, mas de parte de José, provavelmente. E também pela preocupação dele na cruz, né, de ter passado para João para cuidar. Quer dizer que né, José da já mãe. tinha morrido. E também porque provavelmente ela não tinha mais filhos. Não tinha mais Ela filhos também, precisava bem de alguém lembrado. para- Geralmente era o filho, se uma mulher era já viúva, era o filho que cuidava. E ela não tinha nenhum. Bem lembrado. Muito bom. Bem legal. Ah, mas eu acredito assim, porque Jesus nasceu e rompeu, ela não deixou de ser virgem, porque para mim, essa questão é só um ato sexual. Se ela Sim. não teve depois, ela continua virgem. Sim. Pode ser, mas José depois teve uma esposa, né? E esposa, normalmente, Então ele teve. teve que ter. Ah, Senão José ia falar, ô Senhor, ah. Que carne. uma esposa. Tá? Então veja, o anjo aparece para Lucas e fala, não temas. Fala para os pastores de Belém. Quando ele aparece para as mulheres depois da ressurreição, não temas, por causa da glória, do brilho dele. E o anjo registra tudo e não adianta você mentir, porque o anjo registrou. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes. Não consintas, não permitas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do anjo de Deus que foi um erro. O anjo está vendo. Não diga, não, isso aí foi um engano, não foi isso. Né? Não fala isso não, o anjo está vendo. Não permita. Ele registra tudo. Olha só como que o mundo foi dominado pelos anjos caídos. E ele considera o principal líder deles como o príncipe deste mundo. É duro ouvir um negócio desse, viu? É duro ou não é? Jesus chama Satanás de um príncipe deste mundo. Não porque ele herdou e ganhou, Deus passou para ele, né? Porque ele tomou ao dominar o mundo com o pecado. Mas ele diz que o príncipe deste mundo já está julgado. E nesse caso, julgado é condenado. Tá bom? A gente já viu esse verso. Aqui, ó, quando você falou se os mortos respondem, não. Porque diz que Satanás imita com seus anjos. Olha o que ele fala em 2 Coríntios. Não é de se maravilhar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os seus anjos, né, se transfigurem em ministros de justiça. Não é nesse verso que está falando, mas eles se transfiguram, aparecem como pessoas voltando da morte também. E como ministros de justiça, é como entidades boas sobrenaturais. Quantas pessoas, gente, que não adora fada, ou não adora, mas conversa com fada, gnomo, duende e outros seres e entidades que no passado se diziam deuses, né? Ísis, Osíris, Ishtar e tanta coisa que são anjos caídos, gente. Se transfigurando em ministros de justiça, de coisa boa. Porque nós lemos um versículo que fala que eles são espíritos o quê? Ministradores, que ministram a justiça. Mas eles também se disfarçam de ministros de justiça. Qual que é a nossa segurança? Qual que é a segurança para eu saber se é de Deus ou não? É a Bíblia. Se não, eu não sei. É aqui, ó. Quer ver um versículo? Abre aí, hein? Gálatas, estamos terminando. Gálatas, capítulo 1. Ah, eu tenho aqui na tela, eu esqueci que eu tinha posto. Mas é bom ver na Bíblia, pintar aí, se você gosta de marcar na Bíblia. Se vier um anjo do céu, gente, e disser alguma coisa, um negocinho contrário à Bíblia, pode mandar ele embora. Em nome de Jesus, que não é de Deus, não. Manda ele embora. Fala assim, ó, vai embora. Tá? Gálatas 1, 8 e 9. Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala. Mas ainda que nós mesmos quem? Quem que Paulo era? Um apóstolo, um discípulo, um humano. Mas ele está falando mais no nível de apóstolo. Ainda que nós mesmos, Pedro, Paulo, João, um apóstolo. Aí não vai ser ele mesmo. Ou mesmo o quê? Ou um anjo vindo do céu, lindo ali, brilhante, maravilhoso, vos pregue um evangelho que vai além
além do que vos temos pregado, que seja anátema, quer dizer, que seja amaldiçoado, né? De Deus não. E ele repete, é tão importante que ele fala de novo no verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, de tão importante que é. Se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebestes, que seja anátema, amaldiçoado. É sério ou não é? Vejam como Deus confia na Bíblia, que ela seria transmitida até hoje para nós. É a nossa única base de verdade. Se aparece uma coisa sobrenatural, maravilhosa, fazendo milagres, mas a mensagem é 99% bíblica. 1% não é bíblica. Aí é de Deus, né? 99%, sim ou não? Não é. Pois nesse 1% é que vem o veneno, vem o estrago. Tem que ser totalmente bíblica. A nossa confiança não é se a coisa é sobrenatural, mas é se corresponde à Bíblia. Essa é a nossa segurança, tá bom? Os anjos de Deus são testemunhas constantes. Lá em Lucas 12, 8 e 9, Jesus fala assim, ó, todo o que me confessar ou negar diante dos homens, eu o confessarei ou negarei diante dos anjos de Deus. Eu resumi confessar ou negar, porque ele fala primeiro um, depois o outro. Isso está também em Apocalipse. Ele fala igualzinho, parecido em Apocalipse e Lucas. Eles são testemunhas. O anjo vai falar assim, ó, sim, Senhor, infelizmente. Verdade. Não é? Com tristeza no coração. Jesus fala, se você me confessa diante dos humanos, eu te confesso também. Diante dos anjos, diante de meu Pai. Senão eu te nego. E os anjos se alegram quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente pede perdão dos pecados, porque eles torcem por nós. Imagina Deus mandar um anjo cuidar de você e ficar assim, ah, tá bom, vamos lá, né? Eles torcem por nós. Eles amam a missão que Deus dá. Se é para cuidar, ele fala, então vou apaixonadamente fazer a missão de Deus. Então na Bíblia, em Lucas 15, 10, Deus fala o seguinte, eu amo essa passagem. Ele fala, há júbilo diante dos anjos de Deus. Sabe o que é júbilo? A palavra em grego lá é muita alegria. É uma alegria excedente dos anjos. Há júbilo, muita alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu imagino que eles devem fazer uma festa igual quando a bola passa raspando na trave assim, e o estádio faz assim, ó. Os anjos, yeah, que bom. Muito mais do que isso. Fazem a ola lá. Fazem a ola. Eles vibram. Os anjos fazem festa por uma pessoa que se arrepende, porque eles estão do nosso lado. Eles querem o nosso bem e eles torcem por nós. Eu estou terminando aqui, mas infelizmente também, quando a pessoa for se perder, se ela tiver que se perder no juízo final, a Bíblia fala também em Apocalipse que ele será atormentado, infelizmente, diante dos anjos também. E eles vão sofrer muita tristeza por isso, porque a escolha é de cada um. Jesus está prestes a voltar. E esse quadro aqui, eu acho que o pintor estava inspirado para fazer esse quadro, né? Em vez de fazer a famosa veste branca de Jesus, ele fez vermelha. Tem muita ideologia aqui, interessante, né? Representando o sangue. Imagina Jesus voltando com todos os anjos a Bíblia diz. Todos, o céu vai ficar vazio. Se são 7 bilhões, se tem um para cá, 7 bilhões, imagina. A Bíblia fala que todo olho vai ver Jesus voltando em glória e na glória dos anjos, vai iluminar todo o céu. Por isso que ele fala que será como um relâmpago que brilha no Oriente e se mostra até o Ocidente. E imagina Jesus falando, me arrepiou de novo. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Desde o começo do mundo. E a gente vê aquela multidão. E um deles vai falar assim, ó. Eu que estava com você lá. Você me deu trabalho, hein? Mas valeu. Você tomou cada decisão que eu ficava assim com medo. E aí você acertava e eu vibrava. E já pensou que legal a gente conhecer a história do nosso anjo contando? Imagina, a Bíblia fala Jesus voltando com todos os anjos. Cada pintor faz do jeito que imagina. E a gente usa a nossa imaginação. O céu forrado de seres brilhantes, em revoado. Fantástico vai ser. E a gente vai conhecer a nossa história. E eu quero terminar com essa passagem aqui. Não é a final, mas está no final. Jesus fala que quando os que morreram vão ressuscitar. Os que estiverem vivos na volta de Jesus vão ser transformados. Os que estiverem mortos, que creram nele, vão ressuscitar com um corpo novinho em folha. E a Bíblia fala que não poderão mais morrer, porque serão iguais aos anjos e filhos de Deus.
A gente foi feito um pouco menor que os anjos, mas aqui ele fala que a gente vai ser igual a eles na ressurreição. No sentido de santidade, de estar próximo de Deus. E não podem mais morrer porque vão estar junto de Deus de novo. Tá bom? Aqui é um texto longo, não vamos tratar disso hoje, que ele fala do novo corpo, quando a gente ressuscitar. E aí a Bíblia fala que a cidade santa inteirinha desce do céu, a gente não sabe como vai ser isso. Tá bom? Esse também eu vou pular. Esse aqui é interessante, ó. Quando Deus fala do anjo caído, ele fala que ele vai perecer. Eles não são imortais. Os anjos maus vão morrer. No céu só vai ter uma lembrança do pecado, gente. Quando a gente ressuscitar, quem tiver morrido ressuscitar, quem tiver vivo for transformado, a gente vai ter os nossos pecados apagados, não só nos registros, mas no nosso caráter. Não é maravilhoso? E nunca mais a gente vai ter lembrança do pecado. Só vai ter uma lembrança do pecado. Ninguém vai ter cicatriz. Se você tem uma cicatriz que você odeia, não vai ter mais. Todo mundo vai ser perfeito, ressuscitado. Só uma pessoa vai ter cicatriz. Pela eternidade. Só Jesus. Para a gente se lembrar que a gente só vai estar lá que Ele morreu por nós. Não vai ter mais cicatriz, machucado, uma pele novinha em folha e Jesus, o único cicatrizado no céu. E terminando, não se esqueçam da hospitalidade, porque alguns, praticando a hospitalidade, sem saber, hospedaram anjos. O anjo não vai se manifestar para você sempre de asa, brilhando, com vestido, como aquela menina viu no dia que eu terminei uma mensagem. Ele pode aparecer para você como um mendigo. Pode aparecer para você como um homem, uma mulher, branco, negro, japonês. Quando a gente quer ser um bom ser humano para outro ser humano, Deus pode fazer um teste com a gente para ver como é que a gente recebe um anjo. Já pensou? Hoje em dia é difícil, né? Porque você recebe alguém, ele te mata. Hoje em dia tá feio, né? Falar, né? Você não sabe se é alguém. Então a gente tem que ficar com o pezinho atrás sempre, mas tratar bem. Nesse caso, naquela época, naquela cultura, eles hospedavam, era natural. Mas hoje, esse hospedar pode ser tratar bem. Tratar bem. Porque Deus pode estar fazendo um teste. Tá bom? Você já viu a história do pastor Bulhon, que um anjo apareceu para ele como um índio quando ele estava perdido na mata amazônica? Apareceu como um índio. Tirou ele lá, quando ele viu, sumiu, desapareceu. Então ele pode aparecer, a gente tem que sempre tratar bem a todos. No outro dia a gente fala do arcanjo Miguel, a nossa hora passou. E a gente vai falar disso quando falar de Daniel, no capítulo 12. O que vocês acharam desse estudo de hoje? Interessante, né? Tem muita coisa que eu não mostrei, como eu falei, em 4 estudos. Por exemplo, na Bíblia a gente tem a entender que os anjos de Deus, eles têm a permissão, eles têm acesso ao nosso pensamento. Os anjos de Deus. Os do mal, não. Eles não têm acesso. Mas eles podem jogar pensamentos. Entendeu? Jogar ideias, pensamentos, mas não ler meu pensamento. Graças a Deus por isso. Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente terminar? Eu não sei responder tudo, mas o que eu souber a gente discute para fechar. Tem uma dúvida assim, que em Romanos fala assim, que Deus suportou com muita paciência aqueles que foram preparados para a perdição. Esses também têm os anjos da vida? Esses são os anjos... Não, veja, essa ideia aí está falando dos anjos caídos, tá? Eles foram preparados depois que foram expulsos para a perdição. Muitas pessoas pensam que aí tem pessoas preparadas para a perdição, no caso. Alguns desenvolvem a ideia aí de predestinação, que alguns já nasceram só para atrapalhar, né? Mas eu não creio nesse pensamento de humano que nasceu para se perder. Todos que se perderem é porque eles vão escolher isso, vão rejeitar a salvação de Deus. Tem um trecho que é parecido com o que você falou no livro de Judas, que fala que os anjos caídos estão reservados, preparados para a perdição. Vamos ver se é essa passagem mesmo? Judas é o penúltimo livro da Bíblia, está encostado no Apocalipse. Ele tem um capítulo só. Então você vai lá no Apocalipse 1 e ele está lá encostadinho. Esse Judas é um dos irmãos de Jesus, que a gente estava falando. O livro de Judas e o livro de Tiago são 2 irmãos de Jesus, não de Maria. Não é o Iscariotes também. Judas, no capítulo 1, ele fala de anjos que não guardaram o seu depósito, né, o que era para eles fazerem, e estão reservados para a perdição.
Deixa eu ver onde é que tá. É um capítulo só. Tá, 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 tá. 6. Isso, muito obrigado. É isso mesmo. No versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. E qual que era o estado original que a gente viu? Perfeitos, puros, santos, fiéis a Deus. Não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem, é aqui que está falando, ele os tem guardado ou reservado sob trevas em algemas eternas, mas isso aqui é figurativo, eles não estão algemados no sentido físico, estão condenados, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e tal. Então é talvez baseado nesse texto, tá? Está falando de anjos reservados, anjos caídos. Tá bom? Eu queria que vocês pensassem no seguinte, se Deus quer o nosso bem, e se Ele mandou um anjo para estar do nosso lado, para ser testemunha das coisas boas, mas que a gente possa dar para esse anjo material para escrever só de coisa boa. E que a gente peça para Deus para a gente se arrepender das coisas ruins, todos nós cometemos, para isso ser deletado desse iPad aí celestial. Que a gente não sinta vergonha. Que a gente não sinta vergonha lá na hora. Que a gente possa encarar no lugar da nossa ficha o nome de Jesus assim no lugar. E que o nosso anjo seja testemunha de alguém bem esforçado para fazer o bem. Tá? Quantos gostariam de pedir para Deus, Senhor, manda o teu anjo para me guardar e para testemunhar coisa boa? Quantos gostariam? Que bom. Então vamos terminar com uma música.